Bartolomeu, apóstolo. Imagine um homem que deixou tudo para seguir a Cristo, testemunhando seus milagres, sua ressurreição e a ascensão ao céu. São Bartolomeu, escolhido por Nosso Senhor, foi mais do que um apóstolo, ele foi um incansável missionário que levou a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Neste vídeo, você vai conhecer a incrível jornada de São Bartolomeu, desde sua escolha como apóstolo até sua missão na Índia, onde desafiou o paganismo e sofreu um martírio brutal. Fique conosco e descubra a fé inabalável de um dos maiores missionários da história da Igreja. No dia 24 de agosto, a Igreja celebra São Bartolomeu, apóstolo, que entrou para a glória no século I. São Bartolomeu, de origem galileia, foi escolhido por Nosso Senhor para ser apóstolo da doutrina cristã. Muitos acreditam que o nome Bartolomeu significa o filho de Ptolomeu ou Otomai, e que seu nome verdadeiro e primitivo era Natanael. Natanael era mestre da lei e foi apresentado a Nosso Senhor por Filipe, o qual o elogiou por sua sinceridade e inocência. Esta opinião se justifica, pois São João nunca menciona Bartolomeu como apóstolo, enquanto os outros evangelistas o citam, sempre em conjunto com Filipe. Seja como for, Bartolomeu foi um apóstolo escolhido por Nosso Senhor. Como os demais apóstolos, foi testemunha da vida pública de Jesus Cristo, presenciou seus milagres, ouviu seus discursos e exortações, e, como os outros, foi convencido da ressurreição do Divino Mestre. Como os outros apóstolos, viu-o subir ao céu e, com eles, fez a primeira novena que Jesus ordenara aos discípulos, em preparação para a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Juntamente com eles, recebeu a plenitude da luz do alto e a unção divina para a difícil e árdua missão que o Salvador lhes destinou. A essa missão elevada, de levar a luz do Evangelho até os confins da terra, São Bartolomeu dedicou-se com todo o seu fervor. Segundo o que relatam Eusébio e muitos outros escritores antigos, São Bartolomeu percorreu a Arábia e a Pérsia. Não satisfeito com os frutos colhidos, convertendo muitos à religião de Cristo, seu zelo irrefriável o levou a ultrapassar os limites da Índia, terra da filosofia e do ocultismo dos brahmanes e dos faquires. Eusébio também menciona que São Panteno, que visitou a Índia séculos depois e lá trabalhou como missionário, encontrou vestígios do cristianismo e uma cópia hebraica do Evangelho de São Mateus, que teria pertencido a São Bartolomeu. Após fundar a igreja na Índia, Bartolomeu retornou à Ásia Menor, onde encontrou São Filipe de Hierápolis, na Frígia. De lá, foi para Licaonia, onde, segundo o testemunho de São João Crisóstomo, pregou o Evangelho. No entanto, não se sabe ao certo quais povos receberam a instrução na religião de Cristo diretamente de São Bartolomeu. Da Ásia Menor, o zeloso apóstolo seguiu para a Armênia, um país inteiramente pagão na época. Foi lá que, segundo São Gregório de Tours, ele recebeu a palma do martírio. Historiadores gregos afirmam que São Bartolomeu foi crucificado em Albanópolis, por ordem do governador daquela cidade. Outros, no entanto, sustentam que ele sofreu o martírio do esfolamento, uma barbaridade que era conhecida e praticada no Egito e na Pérsia. No ano de 508, o imperador Anastácio mandou transportar parte das relíquias do apóstolo para Duras, na Mesopotâmia, cidade por ele fundada. No final do século VI, como relata Gregório de Tours, essas relíquias foram levadas para a ilha de Lipari. De lá, em 809, foram transferidas para Benevento e, em 983, para Roma, onde se encontram sob o altar da igreja de São Bartolomeu. Reflexões. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi a última ordem que Nosso Senhor deu aos apóstolos. São Bartolomeu também ouviu essas palavras, suficientes para que ele se dedicasse de corpo e alma à obra do Divino Mestre, que é realizar o desejo e o plano divino, venha a nós o vosso reino. Esta é, até hoje, a missão da Santa Igreja. Ide, pregai o Evangelho é a ordem de Cristo, dirigida aos cristãos de todos os séculos. Na pessoa dos apóstolos, nós também recebemos a missão de evangelizar o mundo. Isso significa que devemos abandonar nosso lar, nossa terra e tudo o que possuímos e nos oferecermos à Igreja e ao Papa, para que disponham de nossa pessoa como acharem melhor. Tanto não é exigido de nós. Para o serviço imediato das missões, o Santo Padre tem sua milícia de missionários, sacerdotes e leigos, irmãs de caridade, etc. Assim como em tempos de guerra nem todos vão ao campo de batalha para enfrentar o inimigo com armas em punho,
também na luta tremenda contra as trevas do paganismo e do erro, nem todos recebem a cruz de missionário e a missão especial de trabalhar nos pontos mais expostos e avançados. A maioria dos cidadãos permanece em casa, cooperando patriótica e eficazmente em sua própria esfera, na grande luta que a todos interessa e entusiasma. O soldado nas trincheiras nada faz se não tiver o apoio moral e material de toda a nação. Que faria o missionário se lhe faltassem os recursos daqueles irmãos que, pela fé, deveriam auxiliá-lo? Ninguém deve dizer que não tem nada a ver. A conservação e o desenvolvimento das missões é uma questão vital para a Igreja Católica, e os convites dos papas aos fiéis para que cooperem com essa grande obra são insistentes. Esse é, portanto, um dever de consciência ao qual ninguém deve se furtar. Resolução: inscrever-se em uma das grandes obras pontifícias missionárias, como a obra da propagação da fé, que tem seus diretores diocesanos também no Brasil, a obra de São Pedro, para a formação do clero indígena, ou a obra da Santa Infância. Dos missionários do Verbo Divino, a Liga Promotora de Missas Promissões, aprovada e abençoada pelo Santo Padre, o Papa Pio XI. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Nepe, o bispo Ptolomeu, discípulo de São Pedro. Enviado por este à Toscana, lá alcançou a gloriosa morte do martírio. Em Cartago, a memória de 300 mártires que deram sua vida pela fé cristã durante a perseguição de Valeriano e Galiano. Na história dos mártires da Igreja, são conhecidos pelo nome de Omassa Cândida, pela morte que sofreram em valas de cal virgem. Na mesma cidade, São Romano, discípulo de São Ptolomeu e, como ele, bispo da Igreja, seguiu seu mestre também no martírio. Em Hóstia, a Santa Virgem e mártir Áurea, com uma pedra amarrada ao pescoço, foi atirada ao mar. Seu corpo, porém, apareceu na praia e foi sepultado por terceiro século. Bartolomeu, rogai por nós. Oremos: o Senhor, sustenta-nos com a força de teu amor, para que, ao exemplo de São Bartolomeu, sejamos fiéis à missão que nos foi confiada. Que possamos testemunhar com coragem a fé que professamos, levando a luz do Evangelho a todos os lugares. Por Cristo nosso Senhor. Amém.